A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Como é bom estarmos juntos mais uma vez aqui no canal Verdades Bíblicas, para juntos concatenarmos alguns eventos escatológicos e futuros de suma relevância para aqueles que amam a Bíblia Sagrada. Queridos, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados e nos encontraremos com eles nos ares, para nos encontrar com o Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, o arrebatamento da igreja é uma das principais doutrinas estudadas dentro da escatologia bíblica. E o arrebatamento da igreja, ao longo da história, ao longo dos séculos, vem causando acerrados debates entre alguns teólogos, exegetas e pesquisadores da palavra de Deus. E naquilo que tange o arrebatamento da igreja, naquilo que tange qual o momento exato que vai acontecer, que vai suceder este evento tão glorioso, existem três linhas de pensamentos, existem três linhas de posicionamento de quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. A primeira linha de pensamento é os pré-tribulacionistas, os que defendem o pré-tribulacionismo, defende que a igreja vai ser arrebatada antes do período de 7 anos que vai acontecer aqui na Terra. Dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, a igreja não passará pela grande tribulação. Como assim também eu defendo, eu sou pré-tribulacionista. A segunda linha de interpretação é a mid ou meso-tribulacionista. Aqueles que defendem o mid-tribulacionista acreditam que a igreja será arrebatada na metade dos 7 anos da grande tribulação. A terceira linha de interpretação é os pós-tribulacionista. Aqueles que defendem o pós-tribulacionismo acreditam que a igreja será arrebatada no final dos 7 anos da grande tribulação. Queridos, eu não quero aqui entrar em pormenores a respeito de quando a igreja vai ser arrebatada. Se é antes da grande tribulação, embora eu creio e defendo que será antes, se é no meio ou no final. Eu não quero aqui entrar nesses pormenores. Mas o que me chama a atenção é que tanto os pré-tribulacionistas como eu, tanto os mídio ou meso-tribulacionistas, como os pós-tribulacionistas, todos eles concordam em uma única coisa: Jesus Cristo vai voltar. O arrebatamento da igreja vai acontecer.
O arrebatamento da igreja é real. Uma das palavras gregas usada para o arrebatamento da igreja é a palavra parousia. Esta palavra parousia significa presença, vinda, chegada. Esta palavra parousia, meus queridos, aparece cerca de 50 vezes nas cartas paulinas. A segunda palavra usada para arrebatamento da igreja é a palavra maranata. Esta palavra maranata significa o Senhor Jesus vem. Quantos que estão me ouvindo têm essa esperança que o Senhor Jesus breve voltará? E eu quero abrir aqui um parêntese para te perguntar: tá gostando desse assunto e ainda não se é inscrito aí em nosso canal? Se inscreva aí em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Fica comigo até o final desse vídeo porque tem coisa boa para nos edificar. Queridos, na Bíblia Sagrada existe cerca de 300 referências que falam a respeito do arrebatamento da igreja. Vou repetir. Existe mais de 300 referências sobre a volta de Jesus na Bíblia. Até porque a cada 30 versículos do Novo Testamento, um fala da volta de Jesus. Somente 4 cartas no Novo Testamento não fala da volta de Jesus. A saber, carta aos Gálatas, Filemão, segunda e terceira epístola de João. Presbítero Neurivan, qual a etimologia desta palavra arrebatamento? Ora, esta palavra arrebatamento vem do latim que significa raptus. Traduzido para o grego significa rapazo. Ora, esta palavra rapazo significa tirar com força, tirar com rapidez, tirar com velocidade. Alguns chegam a dizer que é como uma águia que vai buscar a sua presa. O arrebatamento da igreja, Paulo disse em 1 Coríntios 15, 51, na verdade, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas antes seremos transformados no instante, no momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará. Paulo disse também na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo aqui que se a nossa esperança em Jesus estiver apenas em casa, em carro, em dinheiro, em bens materiais, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O arrebatamento da igreja deve ser a maior esperança para o crente. A volta de Jesus deve ser a maior esperança para a igreja. Ouça o que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Jesus pode te dar uma casa, Jesus pode te dar um carro, Jesus pode te dar bens materiais, Ele pode te enriquecer, mas Ele te diz algo: não perca o foco do céu.
Não esqueça da volta de Jesus. Não esqueça que o alvo é o céu. Não perca o foco, o alvo do arrebatamento da igreja. Esteja preparado. Paulo disse também na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: Se já fostes ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que estão de baixo. Pensai nas coisas que são de cima, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Boa parte da minha geração está tirando a mente da igreja do céu e tá trazendo para as coisas materiais. Vou repetir, boa parte dos pregadores brasileiros, não todos, mas boa parte, está ensinando a igreja a buscar primeiro as demais coisas, e o reino dos céus e a sua justiça está ficando em segundo lugar. Mas Jesus disse que o que devemos buscar primeiro é o reino dele e a sua justiça. Você que é pregador, pare de tirar a mente da igreja do céu e trazer para as coisas materiais. Para de tirar a mente da igreja do céu e trazer, aleluia, e focar a igreja nas coisas materiais. Foque, leve o pensamento da igreja para as coisas de Deus, para o trono de Deus, para a volta de Jesus. Volte a pregar sobre a mensagem da cruz. Volte a pregar sobre o arrebatamento da igreja. Volte a pregar a mensagem de santidade, porque estes 3 tipos de mensagem foram excluídas da lista de sermões de muitos pregadores. Mas Deus está levantando uma geração de profetas que tem coragem de pregar arrebatamento, céu, inferno, que vai pregar a mensagem da cruz e que ainda vai pregar a mensagem de santidade. Agora, continuando aqui, queridos, quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Ora, Jesus disse em Mateus 24, 36, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente meu Pai que está nos céus. Mas assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois quanto o povo bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, até que não perceberam, Noé entrou na arca e sua família, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o arrebatamento da igreja vai acontecer em um dia normal, um dia que ninguém está esperando, exceto a igreja. Muitos comendo, bebendo, se dando em casamento, se prostituindo, pecando, zombando de Deus, zombando de pastor, desviado da presença de Deus. É a hora que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Só que alguns, durante a história, ousaram trazer algumas datas alusivas a respeito de quando vai suceder este evento tão magnífico que é o arrebatamento da igreja. Só que todos eles falharam. O primeiro que ousou dizer a data, afirmar uma data de quando seria o arrebatamento da igreja, foi Martinho Lutero. Sim, o Martinho Lutero da Reforma Protestante. Ele disse que no ano de 1556 Jesus voltaria. Jesus não voltou. O segundo que ousou dizer que Jesus voltaria foi Isaac Newton, o pai das ciências modernas. Ele disse que no ano de 1715 Jesus voltaria. Jesus não voltou. O terceiro que ousou dizer a data que Jesus voltaria,
foi Emanuel Swedenborg. Disse que Jesus voltaria no ano de 1770. Jesus não voltou. O quarto que ousou dizer que Jesus voltaria, afirmou a data que Jesus voltaria, foi Guilherme Miller, o fundador dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele disse que Jesus voltaria no ano de 1843, porém Jesus não voltou. O quinto que ousou dizer, afirmar a data que Jesus voltaria, foi Charles Taylor. Ele disse que Jesus voltaria no ano de 1976. Jesus não voltou. O sexto que ousou dizer que o ano que Jesus voltaria foi Miranda Leal. Ele disse que Jesus voltaria no ano de 1999. Jesus não voltou. Cuidado com os falsos profetas. No período interbíblico, antes de Jesus surgir, durante os 430 anos de silêncio, surgiu cerca de 1050 falsos profetas e falsos cristos. Só na região de Nazaré surgiu cerca de 72 falsos cristos. Quando Jesus apareceu, eles pensaram que era o de número 73. Então, cuidado, queridos, com os falsos profetas. Agora aqui cabe mais uma pergunta. Quem de fato vai arrebatar a igreja? Queridos, a Bíblia não diz com clareza quem vai arrebatar a igreja aqui da terra, mas nós deduzimos de forma hipotética que o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja e levar a mesma ao encontro do Senhor nos ares. Nós acreditamos que será o Espírito Santo com base em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 40, onde diz que Filipe foi arrebatado para Azoto. Com base nestes versículos de Atos 8:40, acreditamos e defendemos que o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Agora observe que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que Jesus virá com 3 instrumentos. Que Jesus virá primeiro com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Presbítero Neurivan, para que serve o alarido? Ora, escute, o alarido era um grito ou uma ordem usada pelos generais para convocar os seus soldados que estavam no campo de batalha para se reunirem, para sair para suas casas, para ir embora. Da mesma forma, o nosso general celestial vai usar o alarido para reunir os seus soldados que estão no campo de batalha aqui na terra, para saírem para casa. Nós vamos para casa, profeta. Nós estamos aqui só de passagem. Aqui nós estamos vivendo, mas no céu nós vamos morar. Então, alarido será um grito, uma ordem usada por Jesus para convocar a sua igreja que estará aqui no campo de batalha na terra para se reunir e ir embora para casa. Aí Paulo vai dizer que Jesus virá também com a voz do arcanjo.
Provavelmente esse arcanjo será Miguel, e a voz do arcanjo irá buscar os soldados que estão no campo de batalha aqui na terra, aonde estiverem, alguns feridos, alguns machucados, outros quase desistindo, mas todos serão reunidos para ir para o céu. Todos serão reunidos para participar do tribunal de Cristo, uma recompensa de galardões, e para participar das bodas do Cordeiro, um banquete preparado, uma mesa posta para todos aqueles que foi fiel a Jesus Cristo e venceu aqui na terra. O terceiro elemento que Jesus virá, Paulo disse, com a trombeta de Deus. A trombeta de Deus, queridos, só os salvos vai ouvir o soar da última trombeta. Só a igreja vai ouvir o soar da última trombeta. Agora, sabe por que Paulo disse que essa será a última trombeta? Sabe por quê? Porque hoje, no período da graça, tem muitas trombetas de Deus proclamando, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E esta trombeta aqui será a última trombeta, o toque da última trombeta, a qual somente a igreja vai ouvir. Agora escute. Na primeira fase da primeira vinda de Jesus, Jesus virá para a igreja. Na segunda fase da segunda vinda de Jesus, Jesus virá para Israel. E aqui eu quero te explicar algo. Na primeira fase da primeira vinda de Jesus, Jesus virá somente para a igreja. Jesus virá até as nuvens. Jesus virá como ladrão da noite. Jesus virá como noivo. Jesus virá para os seus santos. Jesus virá em secreto. Agora, na segunda fase da volta de Jesus, que é para Israel, Jesus virá para julgar as nações. Jesus virá para pisar os pés no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz em Apocalipse 1:7, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Jesus virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá com os seus santos, ou seja, com a igreja. Na primeira fase da primeira vinda, Jesus virá para buscar a sua igreja, mas na segunda fase da segunda vinda, Jesus virá com a igreja para buscar Israel. Oh, glória! E no reinado milenar de Cristo, seremos reis e sacerdotes do Cordeiro. Por último, na segunda fase da vinda de Jesus, ele virá publicamente, pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que o monte irá se dividir ao meio. Ele destruirá todas as nações, amarrará o diabo por 1000 anos, lançará o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e enxofre, e implantará o seu reino milenar aqui na terra. Queridos, o arrebatamento da igreja deve ser a nossa maior esperança. Aqueles que morrem em Cristo, vai a alma para o paraíso que fica no terceiro céu, um lugar de paz e de regozijos. Eu ainda creio no arrebatamento da igreja. O que você está buscando nessa caminhada? Qual tem sido o teu maior foco, o teu maior objetivo?
Não esqueça de algo. A trombeta vai soar. Esteja preparado para subir, para ouvir o soar da última trombeta. Não se prepare, esteja preparado, porque será a qualquer momento. Remacho, praxe, renel, erenes. Fica com esta palavra, queridos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graça e paz.